Queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos felizes de poder estar aqui mais uma vez, nesta igreja maravilhosa, a qual nós amamos tanto. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor Edivan pela oportunidade que ele nos concede. E convido você a abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 33. E diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediu as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Disse Jesus: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, vez por outra nós somos surpreendidos por alguma tempestade na vida. Nem sempre nós vivenciamos bonança, sossego, paz em nosso viver. Nem sempre. A vida, ela é composta de momentos bons e momentos ruins, momentos tranquilos e momentos agitados, momentos de calmaria e momentos de turbulência. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, queridos, nós não podemos e não devemos de forma alguma nos desesperar diante de uma tempestade que vier sobre nós, que vier nos assolar. Não devemos nos desesperar. Isso porque não estaremos sozinhos em meio à tempestade. Jesus Cristo de Nazaré estará conosco. Escute, esta mensagem eu comecei a preparar ela ontem e concluí hoje. E ela está sendo pregada primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Porque uma tempestade se levantou. Após vir do cardiologista, hoje, com os exames, né, houve uma alteração e tudo indica que há algumas artérias obstruídas. E eu fui sacudido. Isso mexe com cada um de nós, né? Quando a gente tem uma surpresa assim, presbítero Misael, agita a gente, incomoda a gente, mexe conosco. Escute, meus irmãos, Jesus havia realizado um milagre extraordinário. O texto sagrado diz que Jesus, se apropriando do poder que era peculiar a ele próprio, pois ele é Deus, ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma grande multidão. E diz a Sagrada
Escrituras que todos que estavam ali e viram aquele extraordinário milagre ficaram extasiados, ficaram maravilhados com o poder sobrenatural de Jesus. Agora perceba como inicia o texto que nós acabamos de ler. Logo a seguir, ou seja, logo após Jesus ter realizado este milagre, de ter multiplicado 5 pães e 2 peixes, logo após isso, diz Mateus, que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse para a outra banda do mar. Há uma versão bíblica aí que diz que Jesus compeliu os discípulos. A palavra compelir significa obrigou, ordenou a passar para o outro lado do mar. E o texto sagrado diz que os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e seguiram a viagem. Aí diz a Bíblia, irmãos, que ao cair da tarde, os discípulos de Jesus já se encontram em alto mar, quando de repente um grande vendaval surge, uma grande tempestade sobreveio sobre eles, e a Bíblia Sagrada diz que o barco era açoitado pelas ondas. Os discípulos se desesperam. O medo e o pânico invadem o coração e a alma de cada um deles. Isso porque eles enxergavam agora a possibilidade do barco afundar e de eles perecerem. Eles viam essa possibilidade. Agora, escute, queridos, como entender isto? Como compreender isto? Justamente pelo fato de obedecer a uma ordem de Jesus. Justamente ao obedecer um mandado de Jesus, lhe sobrevém uma tempestade. Como compreender isso? Os discípulos foram empurrados para o olho de uma tempestade, diz um certo escritor. E os discípulos foram empurrados para o olho de uma tempestade. Mas por que Deus permite, irmãos, que sejamos apanhados por situações adversas? Por que Deus permite isso? Porque Deus permite que sejamos visitados por vendavais que parecem ser maiores do que a nossa fé. Por que Deus permite isso? Com certeza, irmãos, porque Ele é soberano e Ele tem propósito com isso que está acontecendo. Ele é soberano e Ele tem propósito através do vendaval que eu e você estamos passando. Creia nisso. E a primeira lição que nós podemos tirar, que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, é que a existência de problemas na vida nem sempre significa que estamos fora do propósito e da vontade de Deus. Nem sempre. Quando os problemas surgem, o vendaval surge, a tempestade surge, isso não quer dizer que nós estamos fora do propósito e da vontade de Deus. Nem sempre. Repito, os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, entraram no barco, seguiram a viagem, mas mesmo assim foram jogados para o olho de uma tempestade. Se você está enfrentando alguma vendaval, algum tipo de tempestade em sua vida, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo fiel à palavra de Deus, não se desespere. Não se desespere. Creia que há um propósito específico. Deus tem propósito em tua vida para que tudo isso aconteça. Deus está provando a sua fé, irmãos. Louvado seja Deus. Deus não faz nada de forma aleatória. Não. Ele tem um propósito específico por tudo aquilo que nós estamos
passando, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Bendito seja o nome do Senhor. Certo escritor disse que as tribulações, elas são recursos pedagógicos de Deus para nos levar à maturidade. Perceba isso, essa verdade. Absorva essa verdade, viu? Crente que não passa por tempestade, crente que não passa por vendaval, por luta, nunca irá alcançar uma maturidade. Porque os recursos pedagógicos que Deus usa para nos fortalecer, para nos fazer homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, muitas das vezes são vendavais, tribulações e tempestades. Seja louvado o nome do Senhor. E sabe, irmãos, durante toda a história da igreja, quando nós começamos a ler a respeito da história do cristianismo, nós percebemos que dezenas, centenas de homens e de mulheres de Deus, fiéis a Deus e à sua palavra, enfrentaram grandes tempestades na sua vida. Grandes tempestades na sua vida. E o que nos traz um consolo é que quando isso acontece, a palavra de Deus está se cumprindo na nossa vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, louvado seja Deus, mas tende bom ânimo, glória a Deus, seja louvado o nome de Jesus. As tempestades, queridos, elas não vêm para nos destruir, e sim para nos fortalecer. As tempestades não são uma negação do amor de Deus, não, e sim uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso do nosso Pai Celestial. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 23 diz, queridos, que Jesus, ao despedir a multidão, subiu ao monte a fim de orar. Louvado seja Deus. Eis aí uma das razões pelas quais Jesus ordenou, compeliu aos discípulos para que entrassem no barco e seguissem viagem. Eis aí uma das razões. Jesus queria orar sozinho. Agora perceba aqui algo interessante. Que enquanto Jesus orava no monte, enquanto o Senhor estava desfrutando da intimidade com o Pai em oração no monte, a Bíblia diz que o barco em que os discípulos estavam era açoitado pela tempestade. Que coisa! Jesus orava e o barco lá em alto mar sendo açoitado. E nós cremos, afirmamos categoricamente que Jesus estava ali orando com o Pai, enxergando o que estava acontecendo lá no mar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O barco era açoitado pela tempestade, e diz o versículo 25, que de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Com licença. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. E aí eu tiro a segunda lição para nós. Quando a tempestade foge do nosso controle, Jesus vem ter conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós temos a capacidade de controlar toda a situação, Jesus está percebendo apenas, está olhando apenas. Mas quando ele percebe
que a tempestade saiu do nosso controle, que os problemas saíram do nosso controle, Ele vem ter conosco. Louvado seja Deus. É mesmo assim, queridos. Quando as minhas forças, quando as suas forças se esgotarem, quando parecer que a nossa fé chegou ao limite, quando parecer que nosso barco vai afundar, é nessa hora que Jesus chega. Louvado seja Deus. Eu não sei quantos aqui já experimentou de um agir de Deus quando suas forças se esvaíram. Quantos aqui experimentaram do socorro de Deus? Aleluia! Quando você não mais enxergava uma solução, quando você não mais via qual a solução a dar, e naquele exato momento, quando você se entregava, achava que estava perdido, Jesus chega ao seu socorro. Isso aconteceu comigo, e com certeza isso aconteceu a muitos de vocês que estão aqui nesta noite. Quando a tempestade foge do nosso controle, Jesus vem ter conosco. Louvado seja Deus. Agora perceba como os discípulos estavam completamente apavorados, completamente em pânico, a ponto de confundir Jesus de Nazaré com um fantasma. O texto diz que eles estavam possuídos de medo. Isso é terrível. O medo é um sentimento terrível. A pessoa com medo vê o que não existe. É ou não é? Medo é algo desastroso. O medo, aonde o medo reina, a fé tropeça. O medo impede de vermos o agir de Deus em nosso favor. O medo impede de prosseguirmos em frente. O medo impede de sairmos vitoriosos em uma tempestade. É por isso que Jesus olha para aqueles homens e diz: não tenham medo. Louvado seja Deus. Não sei por que razão você está com medo. Talvez porque você recebeu algum diagnóstico contrário ao que você queria. Mas eu repito, antes dessa mensagem ser para você, é para mim. Não tenha medo. Seja louvado o nome de Jesus. Aleluias. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, para João, para Tiago: ei, não tenham medo, eu estou indo ao encontro de vocês. Eu vou acalmar essa tempestade. Fiquem tranquilos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora perceba, queridos, o que diz o versículo 28 a 31. Ele diz: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu quero tirar a terceira lição com essas palavras de Jesus. Só é possível sairmos de uma tempestade ileso e vitorioso olhando para Jesus. O texto diz que Pedro, ele pediu para que o Senhor provasse que aquele que estava andando sobre as águas fora ele mesmo.
E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu vá até ao Senhor, até o teu encontro. E diz a Bíblia que Jesus simplesmente disse: venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Bendito seja Deus. Acredito que foi o único ser humano que não é Deus, que teve a oportunidade, o privilégio de andar alguns metros sobre as águas. Ou, quem sabe, alguns centímetros sobre as águas. Pedro começa a andar, olhando para Jesus, ele começa a andar, olhando para Jesus, ele não percebe o vendaval, ele não percebe o perigo, ele não enxerga a derrota, ele não enxerga um fracasso, ele não tem medo, mas no momento que ele deixa de olhar para Jesus, ele percebe a fúria do vento, ele percebe aquele vendaval e começa a afundar. Olhe para Jesus. Quer ser vitorioso em meio a uma tempestade, em alguns problemas, em conflitos que você está enfrentando, não deixe de olhar para Jesus. Ele é a solução. Estou me recuperando, irmão, de uma virose, viu? Ele é a solução para o nosso dilema. Seja louvado o nome de Jesus. Olhe para Jesus e creia que Ele tem solução para o vendaval que você está enfrentando. Se jogue nos braços de Jesus e você andará sobre qualquer tempestade. Há muitos crentes hoje fracassados. Há muitas pessoas desesperadas, aflitas. Estão andando assim porque perderam o foco. Não olham mais para Jesus. Enxergam os problemas maiores do que Deus. Olhe para Jesus. Concluindo, queridos, o versículo 32 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, quarta lição que eu gostaria de tirar com vocês nesta noite está verdadeiramente no versículo 32, quando o texto sagrado diz que subindo ambos para o barco, ou seja, Pedro e Jesus, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Subindo ambos para o barco, Jesus e Pedro, a tempestade cessou, acabou. Seja louvado o nome de Jesus. E a lição que eu tiro é justamente essa: quando Jesus entra no barco da nossa vida, a tempestade cessa. Louvado seja o nome de Jesus. Você está enfrentando, você que ainda não é um crente em Jesus, eu convido você nesta noite a experimentar do que eu e os irmãos e as irmãs aqui desta noite já experimentaram. Permitir que Jesus entre no nosso barco. Permitir que Ele entre na nossa vida. Sabe o que acontece? A tempestade cessa. Seja louvado o nome de Jesus. E sabe por quê, queridos? A tempestade cessa porque Jesus, Ele é Deus. E todas as coisas estão sob o seu domínio. O vento está sob o domínio de Jesus. O mar está sob o domínio de Jesus. A tempestade está sob o domínio de Jesus. A minha vida e a sua vida está sob o domínio de Jesus. Aleluia! Seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Sabe, irmãos, aonde Jesus chega, tempestade cessa. Aonde Jesus chega,
tumulto se converte em paz. Aonde Jesus chega, algo que era impossível se torna possível. E bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Seja glorificado e exaltado o nome de Jesus pelos séculos dos séculos. E Ele sabe fazer as coisas de uma forma extraordinária. E quando Ele faz as coisas, Ele chama a atenção. Quando Ele faz as coisas, as pessoas glorificam o nome dEle, adoram a Ele. Quando Ele faz as coisas, as pessoas se convertem a Ele e ao Evangelho dEle. O texto sagrado diz: e os que estavam no barco, ou seja, os discípulos dEle, adoraram a Ele, dizendo: verdadeiramente o Senhor, Ele é o Filho de Deus. Se havia alguma dúvida no coração de Pedro que Jesus era Deus, não havia mais. Se em algum momento houve dúvida no coração de Tomé, de Tiago, de João, de Mateus, que Jesus era um enviado de Deus, a partir daquele momento não houve mais dúvida. Seja louvado o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Queridos, nesta noite, Jesus, Ele deseja acalmar a tempestade pela qual você está passando. Eu não sei que tipo de problema você está enfrentando, que tipo de vendaval se avizinhou a você. Mas eu quero dizer a você nesta noite, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, nesta noite, Ele deseja ensinar a você como andar sobre a tempestade e sair vitorioso. Nesta noite, Jesus convida você a confiar nele. Nesta noite, Jesus convida você a permitir que Ele entre no seu barco, que Ele entre na sua vida. Aleluia! E com certeza você experimentará do agir de Deus na sua vida. Seja louvado o nome do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus de Nazaré. Confia nele e Ele mais o fará. Aleluia! Que o Senhor, o Deus dos céus, nos abençoe